Inicial com Divaldo Franco. Divaldo Franco é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Nasceu em 5 de maio de 1927 na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância que se comunica com o mundo espiritual. Desde os 20 anos de idade, dedicou-se à causa espírita e às crianças excluídas das periferias de Salvador. É um dos mais conhecidos oradores espíritas da atualidade e considerado o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. O seu currículo revela um exímio e devotado educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos, atendendo atualmente por dia cerca de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de famílias necessitadas, em regime de semi-internato e externato. Orador com mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e 65 países dos 5 continentes, tendo concedido 1.500 entrevistas para rádio e TV no Brasil e no exterior. Recebeu mais de 600 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Como médium, publicou mais de 250 livros, com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais. Mas, mais que tudo, Divaldo é um querido dos portugueses, com quem tem partilhado o seu saber e, sobretudo, a sua amizade e dedicação, incondicionalmente, desde 1967. Querido irmão presidente da Federação Espírita Portuguesa, nobre amiga diretora da Associação Espírita de Leiria, Dona Isabel Saraiva, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No ano de 1889, foi publicado um livro por uma personalidade de alto relevo na França, o professor Dr. Pierre Janet. Ele celebrizou-se por fazer parte do círculo intelectual que participava das reuniões de natureza hipnológica do Dr. Jean-Martin Charcot na Universidade de La Salpêtrière. Esse eminente psicólogo neurofisiologista defendia uma tese muito peculiar e, ao apresentar o seu livro, este tornou-se uma verdadeira adaga contra a mediunidade. O livro é denominado Sobre o Subconsciente Humano e, ao mesmo tempo, sobre os transtornos patológicos da mediunidade. Nesta obra, o professor Dr. Pierre Janet faz uma análise injusta e desonesta, porquanto ele participou das experiências na Salpêtrière com personalidades psicopatas. Era o período da histeria. E naquela oportunidade, Charcot procurava penetrar no cérebro humano para tentar descobrir se além da memória havia um porão onde ficassem guardadas as experiências que diziam respeito à criatura humana. E foi ali que se descobriu o subconsciente. Por volta de 1885, ali estava a figura incomum do admirável professor Sigmund Freud. O emérito mestre de Viena encontrava-se aturdido, procurando entender como era possível enfermidades fisiológicas sem problemas de natureza orgânica, e como era que existiam enfermidades psicológicas sem manifestações de natureza traumática ou desvios infecciosos do sistema nervoso central. E Freud, ouvindo falar das experiências aplicadas pela hipnose pelo Dr. Charcot, veio estudar as suas pacientes.
Era, portanto, um momento relevante, porque entre as figuras notáveis destacava-se o professor emérito Charles Richet, que naquele ano de 1885 publicava uma das obras mais clássicas da humanidade a respeito da paranormalidade humana, o Tratado de Metapsíquica, que ele teve a ocasião de oferecer a Freud e que, por preconceito, somente leu a obra 40 anos depois, confessando que se arrependia amargamente de não a ter lido na oportunidade própria, pois que, se o houvesse feito, uma grande contribuição poderia ter sido dada à psicanálise. É, portanto, nesse caldeirão que fermenta o materialismo mecanicista que o professor Pierre Janet irá dizer que todas as manifestações mediúnicas são resultado de arquivos no subconsciente das pessoas histéricas, esquizofrênicas, portadoras de distúrbio comportamental. E asseverava de uma maneira bastante ridícula: quando na infância alguém tem uma inclinação para determinado comportamento e não logra exercitá-lo, arquiva no subconsciente. Posteriormente, quando experimenta um transtorno comportamental, uma exaltação da personalidade, o subconsciente libera aquele conflito e a pessoa assume uma personificação parasitária, isto é, uma segunda personalidade. Os médiuns seriam, portanto, portadores de personalidades múltiplas, através das quais exteriorizam conflitos arquivados no seu subconsciente. Ao ser apresentada uma tese dessa natureza, era natural que os médiuns então conhecidos procurassem retroceder nas suas experiências, temerosos do ridículo e da marca destrutiva de psicopata. Mas o professor Pierre Janet não tem nenhuma razão. Primeiro, porque os fenômenos mediúnicos, conforme exalados em O Livro dos Médiuns, pelo insigne codificador do Espiritismo, apresentam-se sob dois aspectos fundamentais. O primeiro deles, os médiuns de efeitos intelectuais, e o segundo, os médiuns de efeitos físicos. Personalidades do gabarito de William Crookes, o homem que detectou a matéria radiante, considerado o maior sábio da Inglaterra no século XIX, depois de estudar por 4 anos uma jovem que ele chegou a casa aos 12 de idade e submeteu-se às provas mais rigorosas a respeito dos fenômenos de natureza física, fez que ele tivesse a certeza absoluta que aqueles fenômenos eram reais. Porquanto, ao iniciar a investigação, a Sociedade Dialética de Londres havia lhe solicitado que interferisse, observasse e depois opinasse se aqueles fenômenos eram possíveis. Na noite de 31 de maio de 1875, ele fez uma carta memorável à Sociedade Dialética de Londres, asseverando: esses fenômenos que observei por 4 anos não são possíveis, eles são reais. E descreveu as notáveis sessões de materialização que teve a oportunidade de acompanhar com os mais célebres pesquisadores da Europa e da América, através de uma jovem menina que então materializava uma entidade fenomenal, Kate King. Kate King dizia ter vivido fora da Inglaterra. E ela apresentava as manifestações mais curiosas, a ponto de, materializada, brincar com a família Crookes. Ele teve o cuidado de guardar num cofre forte todos os documentos que diziam respeito à família, para evitar que a médium tivesse qualquer contato. E numa dessas experiências, materializada, Kate, que apresentava uma beleza peregrina,
estendendo a mão na direção do cofre, fez que os documentos saíssem diante dos olhos de todos e os colocou no colo de William Crookes. Mas como se não bastasse essas observações, suspeitando de que poderia tratar-se de uma alucinação, ele teve a ideia de fotografar o espírito, fotografar o médium, fotografar-se com o espírito, fotografar a médium e ele, e fotografar a médium, o espírito e ele, demonstrando tratar-se de uma personalidade real. Nessas experiências ele pôde perceber as coisas mais fascinantes e absurdas da física da época. O alongamento do corpo da médium, a diminuição do seu peso, da sua estatura, e as várias diferenças entre a médium e o espírito. O espírito era mais alto do que a médium. Às vezes, a médium diminuía 4 centímetros durante as observações e perdia entre 2 e 3 quilos de peso após as materializações. A médium tinha uma grande cicatriz no pescoço. O espírito tinha o pescoço de uma gazela. A médium tinha o cabelo marrom. O espírito tinha o cabelo negro. A médium tinha uma pele muito suave. A do espírito era transparente e iluminada. A médium tinha o hábito de roer as unhas. As unhas do espírito eram perfeitas. O vocabulário da médium era muito reduzido. O vocabulário do espírito era muito profundo. Então, com essas e outras observações, este homem, que será um dos pais da física quântica, irá demonstrar que os fenômenos de efeitos físicos não são possíveis. Eles são uma realidade. Depois ele iria demonstrar ao lado de outro dos notáveis pais da ciência da época, César Lombroso, que procurava catalogar os psicopatas, principalmente os criminosos, através de uma deformação da caixa craniana, tese hoje repudiada pela antropologia criminalista. E César Lombroso havia participado de experiências não somente na residência de William Crookes, como também na sua própria curiosidade. Sendo ele italiano e célebre a médium Eusapia Paladino, que era napolitana e falava um dialeto, ele teve a ocasião de visitá-la para ver se aqueles fenômenos não eram mais do que a ignorância popular. E no maravilhoso dia de sol na Baía de Nápoles, na residência da médium Eusapia, ele pediu-lhe para que ela pudesse dar uma demonstração à clara luz do dia. Por exemplo, transferir aquele objeto de um lado para o outro sem contato humano. E Eusapia, bastante ignorante do ponto de vista cultural, disse: doutor, isso é muito fácil. Eu farei algo mais impressionante. E sentando-se, começou a eliminar o ectoplasma, um certo vapor pelos lábios, pelas narinas, pelo ouvido. E diante dos olhos estarrecidos do grande pai da moderna doutrina psiquiátrica e acadêmica forense, materializa-se a sua genitora, que era totalmente oposta à médium. Era baixa, gorda, vestia-se dentro do regime da aldeia em que havia nascido, apresentava um chale negro pesado, que era uma das suas características, e caminhando à luz do dia, aproximou-se do cientista e falou-lhe no dialeto natal: Cesare, filho mio, e começou a conversar com ele no dialeto que Eusapia sequer poderia imaginar. E sai dali o eminente mestre, que vai estudar profundamente a mediunidade e depois de 30 anos de estudos dá esta declaração: quando eu me lembro do ridículo que os espíritas sofriam, eu coro de vergonha por mim e pelos meus amigos sábios, porque também me tornei espírita. Os fatos são implacáveis e não existe contra-argumentação. Mas não apenas César Lombroso, aproximadamente entre 80 e 150 investigadores europeus foram unânimes em declarar, em pleno século XIX, o resultado das suas observações e estudos a respeito da mediunidade,
de efeitos físicos que nenhum subconsciente é capaz de produzir o fenômeno de materialização. Concomitantemente, passeava pela Europa o médium extraordinário Daniel Benglasson, e em pleno palácio do Louvre, por volta de 1851, antes da existência da doutrina espírita, deslumbrou a corte francesa, o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia, e todo o séquito caracterizado pela princesa de Metternich e o seu marido, que de Viena se encontravam em Paris naquela noite memorável, quando os fenômenos mediúnicos de materialização foram tão extraordinários que a imperatriz Eugênia levantou-se na sala e disse: eu gostaria tanto de ter uma notícia de Napoleão Bonaparte, a quem devemos o trono. E uma folha de papel começou a flutuar e caiu no colo da imperatriz, que era de origem espanhola, e ali estava a firma do primeiro imperador da nova ordem francesa a partir de 1804. Então os fenômenos haviam sido retumbantes, e foi a princesa de Metternich que, numa carta dirigida à sua irmã em Viena, narrou os detalhes memoráveis de Daniel. Ele estava sentado em uma cadeira pesada de jacarandá, a 5 metros de distância do imperador, quando subitamente a cadeira foi arrastada e colocou diretamente face a face com o grande governante da França, que teve um choque tremendo. Napoleão III gostava de prestidigitação e acreditava que todos aqueles fenômenos eram uma farsa, mas diante de Daniel, ele pediu que lhe desse algo que fosse inconfundível: uma mesa de jacarandá, coberta de uma grande tapeçaria de luçarte, com candelabros e velas acesas. Começou a tremer como se tivesse sensibilidade. Subitamente, a mesa ergueu-se, e o que foi fascinante, na direção do imperador, como se ela fizesse uma curvatura, uma homenagem. Porém, o mais extraordinário é que, ao inclinar-se, os castiçais de ouro e prata, com 5 velas acesas de cada lado, não escorregaram. E melhor, a luz permaneceu direcionada na gravidade, enquanto os candelabros os castiçais estavam voltados. A toalha da mesa continuou como se ela estivesse fugindo além da gravidade. Inteira também se curvou na direção da própria mesa. E quando a mesa foi recolocada no seu lugar, o imperador percebeu que algo se movia sobre ela. Sacude um punhal de ouro, rasgou a tapeçaria para encontrar nada. Nessa noite memorável, os fenômenos repetem-se de tal forma que o imperador pede a Daniel Benglasson para retornar. Mas nesse ínterim acontece algo fenomenal. No mês de abril, os espíritos dizem que Daniel necessitava de passar um ano sem a presença deles. E no ano seguinte, 1 da madrugada, os fenômenos recomeçam. E às 8 horas da manhã, o enviado especial do imperador vão perguntar a Daniel se os espíritos voltaram. Quando Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, a partir de 1857, o imperador da França manda convidá-lo mais de uma vez, para que no Palácio das Tulherias ele possa explicar aqueles fenômenos que constituíam o sobrenatural, o fenomenal, na imaginação do nobre imperador francês. Então os fenômenos de natureza física abalaram o mundo, produzindo verdadeira sensação de que a vida é exuberante e a morte não a consegue interromper. E os fenômenos de efeitos intelectuais, as músicas, as pinturas extraordinárias, as psicografias, as incorporações memoráveis na residência de Victor Hugo, em pleno exílio, que foram apresentadas em Paris entre junho e janeiro do ano passado, na maior divulgação dos fenômenos espíritas do mundo, quando a Prefeitura de Paris colocou cartazes em toda a cidade, que na casa de Victor Hugo, e na Place de Vosges,
estavam expostas as provas da imortalidade da alma do mais notável escritor de língua latina que o mundo jamais conheceu. As memoráveis reuniões na casa de Victor Hugo, em pleno exílio, eram tão fenomenais que ele se acreditava privilegiado. E mais tarde ele teria ocasião de dizer, quando voltou do exílio, que a maior frustração da sua vida foi não haver sido codificador. Allan Kardec já havia pregado a doutrina espírita, desencarnado, e ele recebendo manifestações notáveis através do seu filho, através de vários amigos e amigas, constatando comunicações de psicofonia arrebatadoras em vários idiomas. As mais belas eram de Lord Byron, em inglês, através do seu filho, que falava exclusivamente o francês. Então a tese do professor Pierre Janet, além de desonesta e falsa, não passava de um artifício para embaraçar a grandiosa faculdade mediúnica. Foi, portanto, um dos primeiros obstáculos na ciência contra a mediunidade. O segundo obstáculo contra a mediunidade foi de natureza religiosa. Naturalmente, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, em 1861, abalou os alicerces da velha teologia. Porquanto a teologia ancestral, radicada na intolerância clerical e na intolerância pós-Lutero, afirmava que os fenômenos de natureza mediúnica tinham caráter demoníaco e que os espíritos que se viam comunicar tinham por meta perturbar a lucidez da religião e levar as criaturas humanas às gêninas infernais. Nada mais infantil e ridículo do que essa tese, porque não é possível que o demônio seja tão estúpido que pregue o bem para levar as pessoas para o inferno, que fale contra a intolerância, a perversidade, os desvãos, os abismos, os pântanos da alma, iluminando com as claridades fulgurantes do Evangelho, tendo a ingenuidade de supor que essas almas arrebatadas pela presença de Jesus Cristo iriam terminar nas gêninas infernais. E depois, pela estupidez de negar os livros que constituem das doutrinas católica e protestante as suas bases fundamentais, a Bíblia. A Bíblia é o maior repositório de fenômenos mediúnicos. Basta que, de relance, nos recordemos de Moisés e o povo hebreu do Egito, quando o grande legislador aplica as tradicionais 7 pragas contra o faraó e o Egito, por recusar-se a libertar o denominado povo eleito. Todos eles fenômenos mediúnicos de efeitos físicos memoráveis, quando diante dos mágicos da corte faraônica atiram contra ele as maiores injúrias, e ele toma do cajado, atira no chão, que se transforma numa serpente apavorante. Depois, toda a série de fenômenos que obriga o faraó a libertar o seu povo, o povo de Israel. E no deserto, durante 40 anos, a fenomenologia mediúnica através de Moisés e do povo, que havia trazido a herança da mediunidade dos santuários egípcios, é tão fascinante que o próprio Moisés, diante do abuso do uso, recomenda que não se devem evocar os mortos para futilidades e decreta 2 vezes a proibição das evocações dos espíritos. Note-se, não das comunicações espirituais. Aliás, nós, os espíritas, não evocamos, somos convocados por eles. São eles que nos evocam, que nos chamam, que nos conduzem, e nós simplesmente nos submetemos às suas determinações sob a certeza absoluta de que eles vêm de Deus, conforme a recomendação de João Evangelista: não creiais em todo espírito, antes observai se ele vem de Deus, o que demonstra que as comunicações do Evangelho eram um fenômeno natural, permitido pela divindade. O que Moisés proíbe é exatamente o abuso
como Allan Kardec também recomenda, o cuidado para que não se apliquem finalidades fúteis, curiosidades aos fenômenos da mediunidade. E para que os médiuns tenhamos o caráter moral de dar um sentido psicológico profundo, uma finalidade dignificadora aos fenômenos de que somos objeto. Então nós vamos encontrar na Bíblia o profeta Joel, fazendo uma assertiva das mais fascinantes, que mais tarde será repetida pelo apóstolo Lucas, através dos Atos dos Apóstolos, quando ele narra de uma maneira muito bela, no capítulo número 2, nos últimos dias, disse o Senhor, eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, e os mancebos terão visões. Também os vossos servos e servas serão tomados pelo Espírito, e nesses dias eu derramarei de mim mesmo a sabedoria sobre todas as pessoas. É fascinante, porque Allan Kardec, quando publica o Livro dos Médiuns e fala a respeito dessa peculiar faculdade, terá o caso de dizer que ela se radica no organismo. Portanto, é uma faculdade orgânica, é a carne. Exatamente como previu Joel na sua profecia e como a repetiu Lucas nos Atos dos Apóstolos. Mas se isso não bastasse, a visão de Saulo em pleno deserto, quando ele vai à procura de alguém para poder assassinar cruelmente por ser seguidor de Jesus, Ananias, em Damasco. E Jesus lhe aparece, o espírito nobre do guia e governador da terra, aparece diante do sicário e pergunta-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tombando da limália, de joelho na ardência do deserto, pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a que persegues. Uma cegueira súbita toma-o, e todos o abandonam, menos o servo. E ele pergunta, e agora, o que devo fazer? É fascinante esse diálogo, porque Saulo, então, não faz qualquer outra interrogação. É o servo que reencontra o seu Senhor. É o discípulo que tem contato com o seu mestre. Que queres que eu faça? Qualquer um de nós que recebe uma revelação sempre tem dezenas de perguntas, incertezas, inseguranças. Mas aquele momento foi tão fascinante na sua vida que ele já se entregou. E que queres que eu faça? Vai a Damasco e ali te dirão o que tu deves fazer. Ele vai levá-lo pelo servo a uma pequena pensão na rua direita de Damasco. O detalhe me fascina, porque é realmente uma narração histórica. E na rua direita ele se hospeda durante 3 dias e 3 noites, vagueia na escuridão quando alguém lhe bate à porta. E ele vai atender. O estranho diz, irmão Saulo, eu sou Ananias, e o Senhor me apareceu mandando que te arranque da cegueira. Passando-lhe a mão nos olhos, retira as camadas que vedam a sua visão física, para que ele comece a ter uma visão diferente da existência espiritual. E aquele a que ele ia matar, torna-se o bastão de proteção e de amparo. Será que esse fenômeno não sensibiliza a leitura feita por um teólogo? Então não seria a mediunidade? E mais tarde ele escreverá aos Romanos. A variedade de dons é muito grande. Uns escrevem e o Espírito é o mesmo. Outros falam e o Espírito é o mesmo. Uns profetizam e o Espírito é o mesmo. Outros curam e o Espírito é o mesmo. Uns falam línguas e o Espírito é o mesmo. É como um corpo, cada órgão faz parte do corpo. Assim todos fazem parte do mesmo corpo, mas o Espírito é o mesmo. Os dons, que Allan Kardec classifica como as diferentes manifestações da mediunidade, a psicofonia, a psicografia, a faculdade curativa e etc., perfeitamente elucidada pelo apóstolo Paulo, conforme exarado em O Livro dos Médiuns. Mas como se tudo isso não bastasse, os fenômenos notáveis praticados por Jesus, e nos quais nós vamos encontrar um momento culminante,
porque os nossos irmãos protestantes e católicos fixam-se na proibição de Moisés. Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Eles adulteram a palavra. Repito, não a comunicação. Porque ele não tinha autoridade de impedir que os explicassem. As leis não são da terra para o mundo espiritual, mas do mundo espiritual para a terra. Ele proibiu as evocações. E por quê? Por um ato de sabedoria. Porquanto, ao evocarmos o Espírito, ele pode não vir e manifestar-se um mistificador. Porque o fato de ser desencarnado não implica que seja evolutivo, ou evoluído. Porque os Espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra e prosseguem exatamente como eram. Não há uma mudança. A morte não transforma homens em anjos, nem demônios em santos. Cada qual atravessa o portal do túmulo com os valores que carregava antes da desencarnação. E prudentemente, na impossibilidade de sabermos de quem se trata o comunicante, Allan Kardec escreveu em O Livro dos Médiuns o maior capítulo sobre a identificação dos espíritos, para evitarmos as fraudes conscientes, inconscientes, o animismo ou simplesmente as fraudes da individualidade humana. Porque o objetivo do Espiritismo não é convencer a ninguém, é despertar a consciência para o livre exame, convidar o indivíduo à autorreflexão, à autoiluminação, à busca interior da sua plenitude. É uma doutrina especial do Espiritismo, sob qualquer característica. Primeiro, porque é uma ciência, tem a sua própria metodologia investigativa. Depois, porque abrange o conceito filosófico, dá um sentido à nossa vida. Allan Kardec interrogará: que tem o materialismo a dizer a alguém que viu morrer um ser querido? E Leon Denis, no seu extraordinário Depois da Morte, dirá: olhe o cadáver de um ser amado sob o mármore frio e pergunte-se onde estava a luz que brilhava nos seus olhos, o som que saía da sua boca, o movimento, o calor, tudo a morte arrebatou. Mas o Espiritismo irá dizer que o ser que ali estava continua vivo, a indumentária em desgaste que está separada. O Espiritismo, e ele dedica a poeta que era uma das mais belas páginas sobre a mortalidade da alma, escrita por um eminente pensador da talla que ele era. Então nós vamos encontrar nessa preocupação de Allan Kardec sobre a identidade dos espíritos uma sublime lição de advertência a respeito da nossa conduta, já que nós estamos hoje e marchamos na direção do túmulo, todos nós outros, mas não é apenas a forma material, é também a forma dos nossos atos, que nós transferiremos para a vida imortal. Necessário, portanto, uma ética moral de consequências religiosas. E que ética moral é essa? A do Evangelho. Ele dirá ipsis verbis, por ser o Evangelho a mais notável ética moral da humanidade, elegemos essa ética moral para o nosso comportamento, fazendo que tenhamos também um viés de natureza religiosa. Deus, a justiça divina, a caridade, as virtudes teologais, a prática do bem, essencialmente da autotransformação do indivíduo para melhor. Então essa doutrina do tríplice aspecto destrói a tese apresentada pelos religiosos de que é uma figura satânica que está a perturbar os indivíduos. Quando o próprio Moisés aparece a Jesus no Monte Tabor e dialoga com ele, acompanhado de um outro ser desencarnado, que é o grande profeta Elias. Se dois mortos estão conversando com Jesus, é porque a imortalidade em triunfo comunica-se conosco. E vamos pensar que Moisés proibiu as comunicações espirituais, mas quando ele volta para se comunicar, ele retirou a proibição. Porque se ele havia proibido e ele depois viola a própria proibição, é porque se dá conta que estava equivocado. Mas isso não é nada. Vamos consultar o livro Antigo Testamento, quando Moisés reúne 10 anciãos para receber uma mensagem da divindade.
E quando ele está nessa preocupação, vão dizer-lhe que na aldeia havia 2 jovens, Eldad e Medad, que estavam profetizando e que pediu licença para proibi-lo. E ele disse ao mensageiro desta notícia: tu tens ciúme por mim? Eu achei notável você. Tu tens ciúme por mim? Sai de mim, se todo o povo de Israel profetizasse como esses. O que equivale dizer que ele apoiava a mediunidade de Eldad e de Medad, demonstrando que o fenômeno mediúnico faz parte integral da criatura humana. Então a velha proposta de que o Espiritismo era uma doutrina de caráter demoníaco cai por terra quando Jesus vem ter conosco e se comunica com os espíritos que tomam conta das mentes atormentadas, demonstrando que a loucura não é produzida pelo Espiritismo, como diziam os psiquiatras de antes. É o Espiritismo a antítese, a psicoterapia mais eficiente para os transtornos da loucura. Todos devemos ter ouvido quando o Papa Francisco esteve no Brasil. Foi comovedora a sua presença em dias turbulentos pelos quais passava a nacionalidade brasileira. Eram dias de protestos, 100.000 pessoas nas ruas pedindo justiça social, mudanças. E chega um homem suave como uma brisa. E depois de ouvir da Presidente da República a sua saudação, ele se levanta e, após os dados básicos da cerimônia, ele diz aos brasileiros: eu não tenho prata nem ouro para vos dar, mas o que eu tenho, eu vos dou. Eu vos dou um abraço em nome de Jesus Cristo. A nação brasileira fremiu nas suas bases, e certamente mundial, porque foi transmitido para todas as nações da Terra. Naquele momento eu comecei a meditar e me dei conta que muitas pessoas não sabem por que ele disse essa frase espetacular. Acharam a frase apenas bonita. É porque essa frase está no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João saem do templo de Jerusalém após a ressurreição, e à porta do templo estava reunida a multidão dos mendigos, como ocorre até hoje, dos aflitos, dos sem terra, dos sem teto, dos sem vida. E quando Pedro e João passam, um paralítico estende a mão a Pedro e diz: dá-me algo, pede-lhe uma esmola. E o discípulo arrependido em renovação diz-lhe: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te, levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se, porque era uma paralisia de natureza mediúnica obsessiva. Ele estava com os membros físicos atados pela força perturbadora de uma entidade perversa. E Pedro liberta-o da obsessão constrangedora de natureza física, e o homem se ergue. A partir dali, onde quer que eles estivessem, o povo trazia os seus doentes para que a sombra deles, caindo sobre os enfermos, pudesse produzir a cura. Poderá ter nada mais fantástico do que este fenômeno mediúnico, mas se isso não bastasse, as pessoas levavam tecidos das roupas de Paulo para curar os seus enfermos, apenas tocando-os e libertando-os das mazelas, repetindo o fenômeno notável de Jesus. Quando no meio da multidão, a multidão gritando e ele necessitando de atender a todos, acompanhado pelo apóstolo Pedro. Eu tenho uma afeição muito particular por Pedro, porque Pedro era irritado, assim como eu, era impaciente, assim como eu, tinha os seus defeitos, assim como eu, só que eu não tenho as virtudes dele. Essa é a diferença. E no meio daquela confusão, alguém toca as vestes de Jesus. E Jesus pergunta a Pedro: Simão, quem me tocou? A resposta de Pedro é bem nossa. Eu vou saber quem é que ele tocou nessa confusão danada. Como é que eu vou saber quem ele tocou? Simão, alguém me tocou, porque eu senti que de mim desprendeu-se uma virtude. E uma mulher gritou: fui eu, Senhor. Era a hemorroíça, a mulher que sofria de um fluxo sanguíneo
e que era considerada imunda, porque os judeus até hoje têm um preconceito contra o sangue, especialmente o orgânico feminino mensal. Então, aquela mulher que era discriminada por causa do seu fluxo sanguíneo, viera de longe e tocar apenas nas vestes, porque não conseguiram um contato direto. E quando Jesus, muito jovem, entra na sinagoga, em Nazaré, sua aldeia, um espírito ergue um homem e grita: eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré, cala-te, porque ainda não é chegado o meu momento. Que fenômeno é este? E mais tarde, quando ele chega do outro lado do mar da Galileia e se adentra pela cidade de Gadara, atravessando o cemitério, um cemitério grego abandonado, porque do outro lado havia 10 cidades gregas, daí o nome Decápolis, as 10 cidades gregas. E ele vai passando pelo cemitério, sai de um túmulo vazio, um homem desgrenhado que grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Esse plural é fascinante. E Jesus lhe pergunta: quem tu és? Nós somos legião, porque somos muitos espíritos que habitamos neste corpo. Legião, eu te ordeno, sai dele. E o homem tem uma convulsão, e quando se levanta, está recuperado totalmente, corre na direção de Gadara, para anunciar que o homem o curara, porque ele era um desvairado, fora expulso do livro da vida, não tinha direito de entrar na cidade por ser um psicopata. E Jesus vai chegando, e naquele momento os gadarenos, que cuidavam de porcos, detestados pelos judeus, veem aquele homem ímpar e os seus amigos. E então alguém grita: não entras aqui, à porta da cidade. O homem que era louco estava ali, saudável, sorria, e o medo, a ignorância que proporciona o medo, e diz: por que tu nos prejudicaste? Porque houve um fenômeno peculiar. Quando ele dialogava com os espíritos, esses disseram: não nos mandes a Geenas, as regiões de sofrimento. Deixa-nos pelo menos tomar os porcos que ali estão. Porque como eles cuidavam desses animais, os espíritos pensavam em continuar sugando as energias animais, porque se mantinham vampirizando as energias do psicopata. Jesus não diz nada, mas naquele momento a vara de porcos atira-se do alto e no despenhadeiro ficam as carnes brancas ensanguentadas dos suínos, e os que eram donos ficaram apavorados. Mas será que os espíritos entraram nos porcos, mantiveram contato? Ocorre que naquele momento de vibrações tenebrosas, quando esta onda de energia se liberta ou sai do psicopata, os porcos estouram e atiram-se no abismo. E os gadarenos ficaram revoltados com prejuízo. Tu nos prejudicaste, não te queremos aqui. E Jesus lhes diz, numa tentativa de conciliação: mas eu vos trago, não nos interessa. Mas eu desejo, não queremos. Então uma pedra corta o ar e vai tocar em quem? Em Pedro. Então Pedro disse: mestre, faz que um raio caia sobre esta raça e acabe com todos eles. E então eles dizem: não, Senhor, não faças nada, é que nós não te queremos aqui. Jesus então, muito triste, dá-lhe as costas, desce o penhasco, e os nazarenos optaram pelos porcos e rejeitaram Jesus. Até hoje, aqueles homens estão representados em muitos outros homens que preferimos os porcos das paixões, as claridades sublimes das virtudes exaladas pelo Evangelho de Jesus. Ainda preferimos muito a sombra da morte à claridade da ressurreição. Então o Evangelho é todo um tesouro, mas façamos de conta que nada disso aconteceu. E a volta dele, ao terceiro dia, a explosão daquela madrugada querida, feita de saudades, quando as mulheres vão embalsamar o corpo, acompanhadas por Pedro e João, e encontram o sepulcro vazio. Pedro e João descem a cidade, todas se vão,
e fica pecadora arrependida. É o momento culminante do Evangelho para o meu coração. Aquela mulher desdenhada, desprezada, que se arrependeu, que fez a maior revolução interna, porque aquele que vive no pântano tem muita dificuldade de subir a montanha. Ser puro é muito fácil para ter a pulcritude preservada, mas ser um vaso de lama transformado-se em um instrumento maravilhoso para servir, haver caminhado no deserto e trazer consigo a ternura da multidão, ser um trigo para, depois de joelhado, detriturado, transformar-se em pão. Aquela mulher que fez a maior revolução moral de todo o Evangelho permanece sozinha. O dia raia e subitamente, entre as rosas silvestres do velho monte, onde José de Arimateia fizeram seu sepulcro novo, ela vê um homem de costas e, acreditando ser o jardineiro, narra João. Ela grita: Senhor, para onde levar o meu Senhor? Ele volta-se e ela grita: Rabone, mestrezinho querido, e corre para abraçá-lo. Não me toques, ainda não estive com o Pai. É comovedora esta cena e muita gente não sabe por que ela não deveria tocá-lo. Uma página da Igreja Católica nos conta, no chamado Credo, que ao terceiro dia ele desceu aos infernos. E é verdade. Ele, assim que despertou do mundo espiritual, no mesmo momento, ele foi às regiões umbralinas, onde estava Judas, para resgatar o traidor. Porque o Pai não quer a morte do pecador, mas quer a morte do pecado. Não quer a destruição do criminoso, mas sim a destruição do crime. Ele foi buscar Judas para resgatá-lo. E estava impregnado das energias umbralinas que ele trouxe. Se Madalena o abraçasse, ela seria fulminada pelas forças negativas que ele havia trazido das hienas infernais. Então, a partir daquele momento, que aura de alegria, de felicidade, que momentos sublimes o da ressurreição, as testemunhas mais variadas, e no momento grandioso, quando ele ascende na direção do infinito, diante de 500 testemunhas: eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes, e de pregai o meu evangelho a todas as gentes. O contato com ele agora seria não mais visual, nem seria tátil, seria através da inspiração dos seus mensageiros. Porém, alguns deles voltariam à terra, como Francesco Bernardone, a reencarnação de João Evangelista, e teria contato direto mais de uma vez, como Santa Teresa d'Ávila, a antiga Maria de Magdala, e ela teria contato direto com ele novamente. Ele viria para dizer-nos que continuava vivo e esperando por nós. Então a tese contra a mediunidade da interveniência demoníaca é falha nos seus próprios alicerces, porque a mediunidade é a ponte sublime que liga um abismo ao outro, trazendo-nos de volta a certeza inabalável da imortalidade da alma, cuja finalidade precípua da mediunidade é provar que a vida continua. E o terceiro inimigo que surgiu contra a humanidade, a ignorância popular. A ignorância popular ainda não foi devastada, porque as pessoas adoram prodígios, superstições e todos esses derivativos de natureza ridícula. O Espiritismo veio para iluminar, mas o que é que nós temos feito do Espiritismo? Estamos transformando em outras doutrinas com objetivos subalternos para nossas necessidades, ou estamos preocupados com a iluminação das consciências, libertar a consciência da ignorância, o fenômeno que cura, que ajuda, que modifica para o efeito natural da transformação moral, exatamente como fazia Jesus. Narrava amigos íntimos há pouco de um amigo muito peculiar que achava que o Espiritismo tinha essa finalidade mirabolante.
Ele desejava ir à praia e queria que ele fizesse uma caridade, como narrei ontem aqui em intimidade. E eu perguntei qual era a caridade. E ele me redatou: Divaldo, é que eu vou à praia. E eu queria que você orasse por mim, para que eu não caia em tentação. Então ele ia à praia divertir-se, eu ficava de joelho orando para que ele não caísse em tentação. Então ele disse: tem uma solução melhor e mais rápida. Qual é? Não vá à praia. Ah, mas eu tenho que divertir-me. Então você vai à praia e coloque uma venda nos olhos. Tome somente um banho de mar e não olhe para mais nada. Então é essa superstição, essa teimosa ignorância. Ou então alguém se aproxima do médico: você já sabe. E a gente perguntou: o quê? Não, você não é médium? Sim, mas eu sei determinadas coisas. Não, eu quero que você diga o que está me acontecendo. Eu digo: mas eu não sei. Mas você não é médium? Sou, mas ainda não me telefonaram. Não posso fazer nada. E como não me deram informação, eu não tenho também informação para dar. Então essa ignorância radica em nosso organismo. E muitas vezes, apesar de lermos e estudarmos, um pouquinho de superstição permanece. Eu tenho um amigo espírita, como se costuma dizer, ele é muito espírita. Eu não sabia que havia muito espírita e pouco espírita. Ou então, ele é um médium muito forte, deve ser fisicamente, e a mediunidade tem padrões. E então esse amigo me diz assim: Divaldo, eu sou espírita, mas eu não levanto em absoluto para botar o pé esquerdo no chão, porque dá azar. Não me diga. Não sabia de maneira, eu só levanto de pé esquerdo. E vivi até hoje 86 anos de felicidade. Você não progrediu muito por isso, troque de pé. A partir de agora, coloque o pé esquerdo para mudar de sorte. Deus meu, como é possível desfigurar tanto o conhecimento através da superstição? Bengala psicológica, estado de consciência de sono. Mas é natural que haja dessas manifestações algo ridículas e espíritos que se encarregam de atendê-las, que também é caridade. Porque a caridade tem uma variedade imensa de tons, de tintas, de aparências. Para o sedento é um copo com água, para o faminto é um pedaço de pão, para quem chora é um lenço de conforto, para quem está doente é o medicamento, é o passe, é a água fluidificada, é a prece. A caridade, portanto, é a doação, mas acima de tudo a autodoação, que não tem preço. Com a mão esquerda se dá, mas a mão direita não sabe. Nas nossas memoráveis sessões mediúnicas, quando atendemos ao número infindável de seres que sofrem no mais além, porque não tem notícia da verdadeira vida que as esplende. É por esta razão e por muitas outras que a Federação Espírita Portuguesa elegeu como tema deste congresso a mediunidade do amanhã, porque a mediunidade do ontem está muito bem documentada. Como será a mediunidade do amanhã? Disse-me Joana de Ângeles há poucos dias: a criatura humana acaba de conquistar a astronáutica. Todos estamos deslumbrados pela astronáutica, a conquista de outras terras, de outros lares, de outros planetas. Mas o próximo passo será a conquista da psiconáutica. Iremos viajar através do pensamento, através da mediunidade. Iremos olhar-nos e comunicar-nos pelos caminhos sublimes das ondas do pensamento, pelas manifestações afáveis do amor e da doçura, pela nítima fraternidade que deve viger entre nós, ensejando-nos a oportunidade do encontro com a plenitude. A função da doutrina espírita é clarear esta noite, que está sendo salpicada pelas estrelas da esperança, onde os médiuns desempenharão um papel de alta relevância, servir, sem servir-se da doutrina para a própria autoprojeção. Servir ao amor, servir ao bem, servir à íntima fraternidade, aprender a doar-se, porque essa é a maior bênção de que dispomos, o dar-se a si mesmo, que não tem preço, como realmente ocorre nas fileiras das entidades espíritas, cuja preocupação primacial é a ação do bem. A primeira característica do espírita é a prática do bem, a prática da caridade. São elas as nossas diretrizes, os nossos rumos.
Não tem, pois, razão aqueles três inimigos gratuitos do fenômeno mediúnico que teve lugar no século XIX e que até hoje continuam numa postura de grande adversidade. Para concluir, eu me recordo que certa feita, já há muitos anos, quando eu era funcionário público, eu estava trabalhando ainda em máquinas datilográficas. Espero que alguém saiba o que é, porque eu me encontrava numa universidade nos Estados Unidos e falei que eu havia sido datilógrafo. Todos os jovens olharam-se uns para os outros e eu me senti um dinossauro na exposição, porque ninguém sabia o que era datilógrafo. Eu então fiz assim com os dedos, e o que estava perto assim, digitador. Eu disse, não, eu era mesmo datilógrafo, dedos, escrevendo com os dedos na máquina. Aí eu tive que explicar, sair da conferência para explicar o que era uma máquina de dactilografia. Eles olharam e riram, acharam tão ridícula. Mas a datilografia é a mãe da computação. Então só hoje o computador, porque houve a máquina elétrica, em que nós na máquina fazíamos miséria, fazíamos desenhos, fazíamos tudo. Como hoje fala com o digitador, que o computador nada mais é do que um pouco melhorzinho do que a minha velha máquina Remington datilográfica. Então eu estava trabalhando quando chegou um senhor, muito bem vestido, e olhou-me e perguntou, o senhor se chama Divaldo? Eu parei, todos os meus colegas pararam, e eu me dei conta que aquilo era uma trampa, porque como eu era espírita, os meus colegas tentavam zombar de mim, me ridicularizar, mas só cai em armadilha de lobos quem é lobo. Como eu não era lobo, continuava tranquilo, porque na hora que eles tinham um problema, debruçavam na minha mesa e consultavam, apesar de não querer se meter nessas coisas, e eu lhes respondia. Então o cavaleiro perguntou, o senhor se chama Divaldo? Eu digo, sim, senhor. Divaldo Franco? Eu digo, sim, senhor. Ele deu um passo para trás, Divaldo Pereira Franco, e disse, o senhor está aí com tanta dúvida que agora também estou. Mas é o que tem nos meus documentos, Divaldo Pereira Franco. Não se aflija. Eu digo, não, só estou respondendo. Eu sou o doutor fulano de tal, é o célebre psiquiatra baiano. E vim aqui porque eu soube que o senhor é espírita. O senhor é espírita? Eu sou sim, senhor. Porque a Constituição brasileira, na segunda parte, no capítulo 46, reserva-nos o direito de adotar a religião que nos aprouver, desde que não perturbemos os outros. E nós, espíritas, não perturbamos, libertamos das perturbações dos outros. Sorri para ele e disse, mas Divaldo, eu sou psiquiatra, eu sou doutor fulano de tal, sou doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, o senhor já ouviu falar? Ele, já sim, senhor, sou doutor honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro. E o homem foi falando tanta coisa, como acontece com o desenho animado. Eu fui ficando pequenininho, enquanto ele se agigantava. Aí eu olhei para aquela coisa e disse assim, pois não, mas o que está acontecendo? É que eu soube que o senhor é... Eu digo, olha, doutor, é bom você dizer o que é que eu sou, porque o povo diz o que não somos, imagina o que somos. Seu Divaldo, o senhor não vai se molestar? Eu digo, depende, né? Vamos ver o que o senhor vai dizer. Não posso adivinhar. É que todo médium é tantã. Eu conheci a história do tantã, porque eu não era tão idiota como ele pensava. Eu conheci a história de um psicopata parisiense chamado Monsieur Le Borgne, que foi estudado porque durante 21 anos ele tinha um problema que nem o médico sabia. Ele escrevia muito bem, mas não conseguia falar. Toda vez que ele ia falar, ele dizia tan. E por isso ficou conhecido como Monsieur Le Tan. Daí o derivativo tan. Então o tantã pegou muito internacionalmente. Ele é meio tantã, que faz a rodinha. E sabia que ele tinha diabetes. E naturalmente ele teve um problema muito grande, foi necessário amputar-lhe a perna, porque estava necrosada. E ele foi cair nas mãos do professor, um jovem idealista, antropólogo. Esse homem, Paul Pierre Brocard, quando percebeu que aquele homem tinha um problema de afasia, ele podia falar, mas não falava, as cordas vocais eram perfeitas, o médico disse, ele vai morrer.
porque é incurável. Eu vou amputar-lhe a perna, mas ele vai morrer. Mas então ficou expectante que ele morresse logo, para ver por quê, podendo falar, ele não falava. Assim que o Monsieur Bertin morreu, ele tirou o cérebro, fez uma trepanação craniana e colocou o cérebro diante dos seus olhos. Por que ele não podia falar? Ali estava um corpo caloso, os dois hemisférios, e ele comparava um com o outro até que percebeu, no hemisfério esquerdo, uma ligeira despigmentação. Pegou o bisturi e foi entrando na despigmentação e encontrou um tumor na terceira circunvolução frontal da esquerda. Então ele colocou ali a ponta do bisturi e disse: o ser humano fala aqui, não na garganta. No dia seguinte, 18 de abril de 1862, ele publicou no Diário de Antropologia da França, que havia descoberto o centro da palavra, que mais tarde receberia seu nome, centro de Broca, o centro da palavra. E ele dava uma recompensa de 100.000 francos ouro, ele era muito rico, a quem provasse que ele estava errado. Até hoje, o cérebro 58 está no Museu do Homem, no coração de Paris, e ninguém pôde desmentir Broca, porque nós temos na garganta as cordas vocais que tornam o oxigênio, fazem-nas vibrar, mas o pensamento e a palavra está no cérebro. Daí toda vez que nós temos o derrame cerebral nesta área, vem a paralisia do lado direito, naturalmente a perda da palavra e etc. Então eu conheci a Monsieur Bertin, fiquei tranquilo, e todos riram, meus colegas zombaram muito, e houve uma pausa. Então eu disse: doutor, o senhor veio aqui fazer um inquérito, que não é administrativo. E eu respondi com toda bondade: o senhor me fez várias perguntas, permite-me que lhe faça uma pergunta única? Pois não. Doutor, o senhor é médium? Não. Por quê? Porque parece muito. Parece muito. Mas por quê? Porque sendo o senhor psiquiatra, sai do seu consultório para vir perturbar um cidadão, o senhor não é psiquiatra, é um psicopata. Porque os espíritas somos os únicos religiosos do planeta terrestre que vivemos para a doutrina. Fazemos tudo grátis. Todas as religiões são remuneradas. No Espiritismo, todas as atividades são gratuitas. Não há nenhum sacerdócio organizado, nenhuma remuneração. Então, se eu sair do seu trabalho para vir perturbar o cidadão que está ganhando dinheiro para poder dedicar as noites à caridade, deve ser de um médium no estilo Tantan. Ele saiu. Porém, mais tarde, curioso, uma filha dele adoeceu, bem depois, que era também psiquiatra. E depois que ele havia tentado os barbitúricos, ele mandou me chamar, lá no mesmo trabalho, se eu poderia atendê-lo numa consulta. E eu fiquei estupidificado. Ele vai naturalmente fazer em mim uma radiografia psicológica e me internar no sanatório. Mas sim, se aquele pedia consulta. Se eu poderia ir à casa dele, eu pedi desculpa, eu disse que não, eu só atendia consultas no centro espírita. Era exatamente para ver até onde ia a sua necessidade. E ele foi levando a filha, que não era uma psicopata, era uma obsidiada. E logo que ela entrou com ele e os obsessores, o que chefiava a caravana de obsessores sobre a pobre moça disse: não diga nada, hein? Não lhe diga nada. Nós queremos ver até onde vai as artes psiquiátricas desse ingênuo. Então logo estava patente o fenômeno mediúnico. Conversamos muito, tranquilamente, enquanto ela chorava sem parar. De vez em quando tinha um estertor. E eu disse: o problema da sua filha dispensa barbitúricos. Vamos conversar um pouco com ela, aplicar-lhe fluidoterapia. Ele perguntou: o que é isso? E depois eu lhe explico. Aplicamos um passe, e daí a pouco ela tremeu um pouco, como numa convulsão epiléptica, recuperou a lucidez, viu o pai, viu-me a mim, e perguntou ao pai: aonde estou? E ele chamou-a pelo nome: fulana, tudo bem, papai, estou tão cansada, necessito de dormir, papai. E viu uma cena comovedora. Ela inclinou a cabeça no solo, ele ergueu-a com os braços
e saiu chorando e se tornou espírita. Entrou também no clube dos tantés. Então essa é uma doutrina libertadora. E a mediunidade é essa ponte de luz que nos dá certeza absoluta da imortalidade da alma. Podermos divulgá-la, vivendo-a, encontrando a alegria da nossa existência, superando as nossas mazelas, os conflitos, as culpas, auto-amando-nos, para que a nossa vida seja plena. É o objetivo essencial da proposta de Allan Kardec e, nesses dias, o objetivo essencial da nossa querida Federação Espírita Portuguesa, iluminando-nos a respeito da mediunidade. O que é um bom médium? A mediunidade da infância, as obsessões, as possessões, etc. Que todos nós estejamos atentos e agradecidos para podermos dizer: ó Senhor, eu quero agradecer-te o dom da vida, a alegria incontida. Eu quero agradecer-te, Senhor, a chuva generosa que desce a terra porosa com a bênção das flores. Quero agradecer-te a alegria e os odores da minha vida feliz. Por isso eu te digo: Senhor, dá-me uma nova chance, tira de mim o tormentoso cariz e faz que eu possa evoluir na direção do teu amor, que é a parte mais bela e mais digna do Criador. Diante das imensas cruzes que pesam sobre os meus ombros, eu sei que elas são urvas do meu caminho libertador. Por isso, Jesus, eu te rogo e te agradeço. Abençoa-nos a todos nós, dando-nos hoje e sempre a tua meridiana luz. Muito obrigado.